Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e estamos voltando com o nosso devocional, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo hoje será o de número 6. Nós vimos ontem que na igreja de Corinto havia pecado porque as pessoas estavam vivendo de forma libertina, não respeitando os princípios estabelecidos na lei de Deus. Vimos no capítulo 4 que havia disputa, uns dizendo que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. Havia esse tipo de separação. O que vem nos ensinando essas cartas desde Romanos, porque assim, a partir da carta de Romanos, esta carta é dirigida, estas cartas são dirigidas aos gentios. E gentios somos nós, que não somos descendentes de Israel segundo o sangue. Então, lá em Romanos, nós vimos a importância da graça de Deus para a salvação. Não é por obra, não é pela prática da lei. E agora nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo também ensinando assuntos importantes. E nós vamos perceber que toda a mensagem de Paulo, ela direciona para a graça de Deus. Em nenhum momento nós vamos perceber o apóstolo Paulo impondo qualquer que seja o requisito ou o regulamento da lei, que não seja o amor ao próximo, a dedicação ao próximo, o viver conforme o verdadeiro evangelho de Cristo, que tem a ver com o amar ao próximo. Agora vamos ver no capítulo 6 algumas dificuldades que essas pessoas tinham de lidar com seus próprios problemas entre os irmãos, e muitas vezes eles acabavam escandalizando os outros, dizendo ser cristãos, mas na hora de exercer os seus direitos eles não faziam com misericórdia, com gentileza ou com amor. Na verdade, eles aplicavam com muito rigor, e aí Paulo teve que dar um ensinamento quanto a isso. Nós vamos ver no capítulo de número 6. Vamos acompanhar e vamos refletir sobre quais lições podemos tirar de todo esse litígio que aconteceu lá no tempo da igreja em Corinto. Diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Havia, é claro, o tribunal onde se julgava de forma, vamos assim dizer, religiosa as coisas do dia a dia. E aí Paulo está dizendo, peraí, ao invés de vocês, quando tiver uma divergência, vocês irem até os santos, vocês acabam indo perante os incrédulos. Vamos ver, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes algum negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Vocês pegam alguém que nem conhece as coisas de Deus direito, para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Meus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tendes demanda uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão
de herdar o reino de Deus? E aí ele vai falar, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. E aí Paulo disse, e isso é o que muitos de vocês têm sido. Mas haveis, disse Paulo, sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor pelo Espírito Santo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para te explicar até o versículo 13, tá? Para nós entendermos aqui. O que Paulo está dizendo aqui? Bom, os litígios que havia entre eles. A carta aos Coríntios continua uma série de repreensões que Paulo dá. Paulo já havia condenado as divisões, o orgulho, a imoralidade que havia entre eles. Agora, ele condena os litígios, ou seja, as divergências entre os membros da igreja. Veja que todos esses problemas tinham a origem na negligência da vida espiritual. Ou seja, havia uma negligência no tocante à vida espiritual e por isso gerava esses tipos de problemas, tá? Naquela ocasião, os cristãos de Corinto se dirigiam aos tribunais perante juízes incrédulos e expunham conflitos que, na maioria das vezes, eram mal entendidos, que podiam ser resolvidos entre os próprios membros da igreja. Eles não enxergavam que tais questões seriam facilmente solucionadas se fossem submetidas às autoridades espirituais. Porém, como a palavra de Deus não era mais a autoridade máxima sobre a vida deles, seus conselhos já não bastavam e, por isso, eles procuravam as autoridades para solucionar os problemas deles, tá? Veja bem, quando a pessoa deixa de viver conforme a palavra, é óbvio que ela vai começar a buscar alternativas. E aí nós vamos ver aqui todos os pecados, todos os erros que estavam acontecendo na igreja de Corinto, todos os litígios que havia na igreja de Corinto, era porque eles não estavam entendendo que eles já haviam sido lavados, redimidos e que a palavra poderia ajudá-los, sabe? O fato de o apóstolo Paulo os repreender, aliás, as origens assim, né? Ou seja, ao agirem assim, os coríntios não apenas expunham o evangelho e a igreja, mas também escandalizavam os que eram fracos na fé, porque viam questões. Hoje nós temos, por exemplo, os tribunais, né, vamos dizer assim, de conciliação e tal. Então, Paulo está dizendo, em vez de vocês procurar alguém entre vocês e buscar uma conciliação, não, vocês vão ao tribunal para discutir questões que às vezes diz mais respeito ao dia a dia, que poderia ser resolvido por uma questão de alguém com mais sabedoria espiritual. E aí, meus irmãos, não é que hoje seja errado você procurar os tribunais para expor um problema, para expor uma situação. Estamos falando aqui do começo da igreja. Estamos falando aqui sobre coisas espirituais. É óbvio que nós temos que entender que existem coisas espirituais que não se resolvem de maneira material. Esta é a visão do capítulo 6 aqui, que o apóstolo Paulo está passando para nós, tá? Existem também problemas materiais que não se resolvem de maneira espiritual, ou problema espiritual que não resolve de maneira material, ou vice-versa. Então, o que Paulo está mostrando aqui, não apenas focando no problema que a igreja primitiva tinha, mas era a incapacidade deles reconhecerem a supremacia, a autoridade máxima da palavra de Deus para resolver os conflitos que haviam entre eles. É isso que Paulo está trazendo aqui para nós. Então, o fato de o apóstolo os repreender
o que o apóstolo está mostrando é o seguinte, que eles poderiam, né, resolver os seus problemas mediante a palavra, mediante alguém, né, que pudesse ensiná-los, que pudesse trazer para eles a solução do conflito. Então hoje para nós significa dizer que existem muitos problemas que, se nós olhássemos para a palavra, nós não teríamos. Existem muitas coisas que, se você se apegar à palavra de Deus, você não vai fazer. Por exemplo, não há sábio entre vós. A igreja de Corinto se vangloriava da sua sabedoria, dizia que eles eram sábios, que eles tinham muitos sábios. E aí Paulo disse, não há alguém sábio entre vós que possa resolver os problemas, né, resolver os conflitos, as questões triviais dos teus membros? A pergunta que Paulo faz aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, poxa, vocês julgam tão entendidos e não tem ninguém que possa ajudar vocês a resolver isso aí. E quais eram os problemas que a igreja de Corinto está dizendo? E aí Paulo vai falar mais. E aí quando entra no versículo 10, aí Paulo vai dar uma pincelada ou assim, uma palavra sobre os problemas que a igreja de Corinto estava vivendo. E aí Paulo vai dizer assim, olha, peraí, então deixa eu falar para vocês, tá? Não adianta vocês tentarem resolver o problema humanamente falando. Não adianta vocês ir no tribunal porque alguém adulterou, porque alguém falou, porque alguém disse, porque alguém furtou, porque alguém é avarento, ou porque alguém bebeu, porque aí eu vou falar para vocês. Aí Paulo vai no verso 10 e diz assim, olha, vocês podem até resolver o problema de vocês perante os homens, mas aí eu vou deixar claro, vocês não sabem que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Vocês não leram ainda na palavra que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Verso 9. Tá? Vocês vão lá no tribunal, perante o ímpio, perante o que não conhece a Deus, para resolver um problema do maldizente, um problema do que furtou, do que roubou, ou até um outro caso. Mas deixa eu falar para vocês, gente, os injustos não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo descreve a lista, nem os fornicadores, né? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí Paulo diz no verso 11, alguns de vocês têm sido avarento, têm sido sodomita, quer dizer, tem prática totalmente contrária à natureza, à criação de Deus, né? Os sodomitas, quando o anjo chegou em Sodoma, e eles queriam ter caso com os próprios anjos, quando Deus mandou os anjos livrar Ló, que estava lá em Sodoma, por intercessão de Abraão, tá? É chamado de sodomitas, efeminados, sodomitas. Existem pessoas que defendem e dizem, não, mas eu fui criado assim. Não foi, a Bíblia diz em Gênesis, Deus criou macho e fêmea, tá? Não tem um terceiro sexo, a Bíblia não diz isso, tá? São comportamentos das pessoas. Eu sei que uns criticam e outros defendem, mas são comportamentos. No fundo, Deus criou um homem e mulher, tá? Que tem a capacidade de reproduzir, etc. e tal. Agora, vem os sodomitas, que têm práticas totalmente deturpadas, prática totalmente fora dos padrões de Deus, né? E foi por essa razão que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Inclusive, se você pegar, jogar no dicionário o que é sodomita, você vai encontrar exatamente o que eu acabei de falar, tá? Sodomita, coloca no dicionário aí e vê o que é um sodomita. Você vai entender que são práticas sexuais que contradiz o que a palavra do Senhor nos ensina. Portanto, Paulo disse, olha, vocês estão discutindo questões materiais, quando na verdade vocês têm coisas que vocês estão praticando. Poxa, vocês foram lavados, foram santificados pelo Espírito Santo e agora vocês estão deixando se sujar novamente, tá? E aí todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, tá? Vocês não devem se deixar levar por certas coisas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos.
Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, não use o seu corpo para a maldade, não use o seu corpo para depravação. Cuide do seu corpo, porque você vai prestar conta de tudo isso diante de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha aí, nossos corpos são membros de Cristo. Tomarei, pois, um membro de Cristo e o farei membro de uma meretriz? Como é que eu vou pegar o corpo de Cristo e vou me unir a uma meretriz, a um prazer apenas momentâneo? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Você sabia que para se tornar os dois uma só carne é no momento da intimidade, tá? Marca esse versículo 16 aí, que às vezes a gente fala e a pessoa não acha que o pastor inventou, que a pessoa se torna uma só carne na hora da intimidade. É o que está escrito aqui no versículo de número 16, tá? Marca esse versículo aí, tá? Uma só carne é na intimidade. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com o Senhor. Então Paulo vai dizer, fugir da fornicação. Fuja disso. O que é fornicação? É liberdade sexual. Ou seja, liberação. Cada um faz o que quer com a vida. Solteiro com solteiro, casado e não tem compromisso com nada. E aí você tem hoje a internet aberta, por mais que dizem fechada, mas está aberta a dispor de cada pessoa, um clique você acaba acessando. Existem pessoas até que fingem ser o que não é. Existem pessoas que pegam Photoshop, jogam no rosto e se apresenta nas redes sociais como se fosse uma mocinha jovem, desimpedida, coloca lá nos seus dados, né, como solteira e não sei o que, ela mais, muda o nome, quer dizer, acaba vivendo uma fantasia que naquele tempo não tinha. Hoje tem, hoje infelizmente é uma coisa fora do sério. O homem também faz isso, né? Então, quantas pessoas nos procuram às vezes arrasada, né, decepcionada, e quantas pessoas até não foram além, oferecendo às vezes a sua confiança, acabou entregando, sei lá, mandando fotos, expondo foto, e agora está sendo pressionada porque a pessoa diz, olha, se você não fizer o que eu quero, eu vou expor sua foto na rede social, que eu tenho as fotos que você mandou, e aí fica uma pressão psicológica na vida da pessoa. Bem, se você tem esse problema, está sendo ameaçada, de repente você foi convencida a mandar foto, sei lá o quê, e agora a pessoa está chantageando você, e você também não tem com quem falar, você diz, poxa, agora eu não posso falar com meu irmão, não posso falar com meu marido, então, meu Deus do céu, ele vai me matar se eu falar com ele. Olha, a pessoa que você precisa falar, procurar e conversar, com certeza é com a polícia. Com certeza você precisa levar o caso, né? Se você é mulher, vai na delegacia da mulher, conversa com a delegada, né? Passa pela assistente social, conversa com ela. Com certeza você precisa de apoio, porque eu já vi pessoas que quase tiraram a própria vida, porque fizeram besteira, mandaram fotos, nudes, e depois e aí como é que ficou a situação? Então, a pessoa ficou agora debaixo de uma pressão, que alguém dizendo, olha, se você não mandar um dinheiro aí, se você não mandar um Pix, se você não fizer isso, eu vou mandar a foto que você me mandou para a família e tal. É muito triste isso, sabe, gente? Mas hoje é a internet, é o caminho da internet. Aí, infelizmente, as pessoas precisam viver para Cristo, esta é a verdade. O capítulo 6 aqui, Paulo está chamando a atenção, eles discutindo coisas, e Paulo dizendo, o problema não estão nas coisas, o problema está dentro de vocês. Tá? Vocês vão no tribunal discutir problemas materiais, mas dentro de vocês tem um problema. Dentro de vocês tem um problema. Que aí Paulo lista lá no versículo 9, 11, dentro daquela gente havia um problema não resolvido. E Paulo foi em cima do problema. E então Paulo disse, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica
peca contra o corpo, porque o corpo vai acabar herdando uma responsabilidade ou a irresponsabilidade do ato que a pessoa praticou. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Marca esse versículo, por favor, marca aí, risca, igual eu estou riscando aqui, eu estou marcando, marca aí também, ó. O seu corpo, minha amiga, é templo do Espírito Santo. Se você é casada, a única pessoa que deve ter acesso ao seu corpo é seu marido. Da mesma forma, você que é casado, a única pessoa que deve ter acesso ao seu corpo é o seu esposo, e não tem que se expor, sensualizar as suas fotos, sensualizar as suas postagens. Se você assim o faz, você tem um outro problema dentro de você, que é uma falta de caráter espiritual. Está faltando compromisso, a falta de caráter espiritual. Infelizmente, isso hoje é muito comum na igreja de Deus. Nós hoje, se Paulo tivesse aqui hoje, ele repreenderia alguns pregadores que estão andando, vestindo roupas sensuais, mostrando o corpo, mostrando, né, os seus, né, músculos e etc. Paulo diria totalmente reprovado, porque Paulo reprovaria as ações de algumas pessoas, até porque o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 6, nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, tá? E aqui Paulo está dizendo, mais no sentido do corpo, de você usar o corpo para a sensualidade, tá? Usar o corpo para a sensualidade. E aqui Paulo está sendo taxativo aqui da pessoa usar o corpo para a sensualidade. Aqui Paulo não está falando de você adornar, de você colocar um brinco, colocar um anel, colocar uma rena, de você fazer algum tipo de marca no corpo que caracteriza como um adorno. Aqui Paulo está condenando o uso intencional do corpo para promover a promiscuidade, para promover a sensualidade. É isso que Paulo está condenando aqui, literalmente, tá certo? Então, o nosso corpo pertence a Deus. Nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus, e você precisa usar o corpo de uma maneira bastante, vamos assim dizer, bastante proveitosa, para que quem te vê possa glorificar a Deus e dizer: realmente há muitos falsos cristãos por aí, mas eu conheço uma pessoa que é cristã verdadeira. Oremos. Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos agora na presença do Senhor e eu chego para te agradecer, Pai Santo. Obrigado pelos ensinamentos, e a partir de agora Paulo vai nos ensinar muitas coisas interessantes no nosso dia a dia, e nós vamos prestar muita atenção. E aqui na igreja de Corinto, Paulo condena o que estava dentro deles, porque eles iam ao tribunal lutar por coisas materiais, quando na verdade dentro deles havia corrupção, havia o desejo maligno, haviam coisas erradas. Ó meu Deus, então, o que fazer? Que o Espírito Santo do Senhor venha nos ensinar, que a bondade do Senhor venha nos ajudar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus. Assim seja. Amém e graças a Deus. Amém. Que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, que o Espírito Santo continue nos ajudando aqui para ajudar a todos. Nós vimos que havia problemas do lado de fora da igreja. Aparentemente eles lutavam por problemas que estavam do lado de fora, mas havia um problema dentro do coração deles que eles não percebiam, tá? E nós falamos dos que não herdarão o reino dos céus. É claro que eu não venho aqui
expor as pessoas, até porque nós precisamos ganhar essas pessoas. E eu acredito que se nós viermos aqui batendo, xingando, criticando, nós não vamos conseguir ganhar essas pessoas com amor para que o Espírito Santo trabalhe na vida delas. Eu acredito muito que o que trabalha na vida de uma pessoa é o poder do Espírito Santo, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo devocional. Até lá.